Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal RN e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Eu gosto de perguntas, né? Você já percebeu isso? Mas se eu perguntasse a você agora, nesse momento aí, quais são os seus pontos positivos? Quais são aí as suas qualidades? E os pontos negativos? Será que você teria facilidade aí em responder uma questão como essa? De elencar aí os seus pontos positivos e seus pontos negativos, positivos e negativos? Nem sempre é fácil olhar para nós mesmos e percebermos aí as coisas que não são tão legais, né? Aquelas coisas que são negativas. Às vezes uma pessoa de fora olha para você e consegue perceber isso melhor. Difícil é olhar para si mesmo, não é? E perceber às vezes os nossos erros, as nossas falhas, né? Perceber que a culpa às vezes não é tanto de quem está ao nosso redor. Às vezes somos nós que erramos, que falhamos, né? Mas é bom parar e olhar, viu? Para si. Tentar perceber aí se você não tem coisas que você precisa deixar, coisas que você precisa pegar, portas que você precisa fechar e um caminho novo que talvez você deva trilhar. Nós vamos estudando nessas quartas-feiras, né, mensagem do Senhor, as igrejas, né, da Ásia. E hoje nós vamos estudar Pérgamo, nós vamos meditar, né, estudando, nós vamos meditar acerca ali da carta que foi escrita para a igreja em Pérgamo. E aí eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo, Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 12, que nos diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que suscitam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A primeira coisa que eu gostaria, né, de nós começarmos aí a falar acerca do texto, que você olhe para essa carta escrita e não pense apenas que foi uma carta escrita para pessoas de uma época distante, mas eu quero que você olhe para a carta e peça ao Senhor que lhe mostre, lhe revele a mensagem que ele tem para a sua vida, para a sua igreja. A palavra que se renova, que falou no passado, mas continua falando. Foi atual no passado.
continua sendo atual hoje. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. A gente está aqui na cidade de Pérgamo, certo? Uma cidade importante. Lá havia a segunda maior biblioteca, né? A biblioteca de lá só perdia para a de Alexandria. Então, a gente tem aqui uma cidade grande, de povos variados, de religiões variadas. Ela era ali a principal cidade da província. E nessa cidade, né, foi erguido um templo ao imperador. Né? O primeiro templo, né, erguido ao imperador, né, o imperador vivo, foi erguido lá nesta cidade. Além desse templo, né, haviam outros templos lá. Havia o templo a Zeus, havia aí a adoração de várias sortes, né, aqui. E lá, como culto, né, havia o culto ao imperador, você podia seguir aí a religião que você quisesse. Mas você precisava prestar aí o seu culto ao imperador. Você precisava, uma vez ao ano, queimar incenso e reconhecer que ele era, o imperador era o Senhor. Não é? César é Senhor. Você precisava aí reconhecer isso. E se você não fizesse? A pessoa começava a ser vista lá com desconfiança, né? Você está sendo infiel ao Estado. Logo, será perseguido. Logo, será perseguido. A cidade de Pérgamo era fiel a Roma. Então, era natural que ela não parasse nessa perseguição ali aos cristãos, né? Ali aos cristãos. E o texto começa dizendo, né? O Senhor ele vai se identificar como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, de 2 fios. Aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Então a gente percebe aqui que João, né, ele teve aí a visão que saía da boca de Jesus uma espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes, né? Quando a gente olha para a palavra, para a Bíblia, né, a gente começa a ver aí que essa é uma expressão, algo que simboliza aí a palavra que sai aí da boca de Deus. De 2 gumes, ela tem poder para penetrar, para cortar. O Senhor está dizendo para aqueles irmãos: estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas. O Senhor está dizendo aí para aqueles irmãos, não é? Que Ele conhece exatamente o lugar onde eles estão habitando. Ele sabe exatamente que naquela cidade foi conservada aí o centro da religião do Estado. O Senhor sabe ali dos cultos que são prestados
não só ao imperador, mas a outros deuses. Eu sei onde você está. Eu sei o que está acontecendo aí. Eu sei que vocês estão aí lutando. Vocês estão aí nessa trincheira, nesse quartel-general, aonde tem o trono de Satanás. Mas eu sei que vocês conservaram o meu nome e não negaram a fé. Eu sei disso. Ele faz referência, né? O verso 13 faz referência aí a Antipas, né? Possivelmente aí um pastor da igreja de Pérgamo, uma testemunha fiel que foi martirizado. A tradição vai dizer aí que ele foi morto, né, colocado aí num animal de metal e colocado no fogo. Minha testemunha, meu fiel, minha testemunha fiel. Esse era o martírio que a igreja conhecia. Alguém que foi sacrificado. E não só ele, muitos outros haviam tombado aí na perseguição, muitos haviam morrido nessa perseguição. Antipas, alguém conhecido da igreja, talvez o líder daquela igreja, não se sabe ao certo, mas era uma testemunha fiel. Os cristãos de Pérgamo, eles tinham retido o nome de Cristo, a palavra do Senhor. Eles diziam que Jesus Cristo era o Senhor. Se eles reconhecessem César como Senhor, estariam livres da perseguição. Mas eles retiveram o nome do Senhor. E aí, retendo o nome de Cristo, não escaparam à perseguição. Por eles terem feito isso, eles recebem o louvor. Eles recebem o elogio do Senhor. Olha, vocês estão fazendo bem. Vocês fizeram bem. Vocês já tiveram aí o meu nome. Vocês não negaram o meu nome. Parabéns. Aqueles cristãos conservaram o nome do Senhor. Mesmo em meio à perseguição, mesmo correndo o risco de morrer. Mas o texto começa dizendo que lá onde eles estavam, ali era o trono de Satanás, não é? E Satanás certamente percebeu que a estratégia dele em relação àqueles cristãos tinha que ser mudada, tinha que ser alterada. Eles morriam, mas não negavam. Eles morriam, mas não negavam o nome do Senhor. E aí ele muda a estratégia. Ele muda a estratégia. E aí você vai perceber que o verso 14, ele vai falar de algumas pessoas daquela igreja que acabaram deixando se corromper. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel,
para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Para você entender aí o que o texto está falando, você precisa se remeter ao Antigo Testamento, não é? Quando ele vai falar lá em Números, você vai perceber, você vai fazer essa leitura, acerca de Balaão. Balaão, ele prestou serviços aí ao rei Balaque, que era um inimigo de Israel. Ele estava tentando derrotar Israel e não conseguia. E aí ele vai e aluga os serviços, né? Contrata aí Balaão para que ele pudesse amaldiçoar aquele povo, o povo de Deus. Mas Balaão não pôde amaldiçoar. Ele não pôde amaldiçoar. Ele não pôde amaldiçoar aquele que Deus havia abençoado. Ele recebeu dinheiro para fazer isso, mas não conseguiu fazer. Mas ele, Balaão, instruiu o rei Balaque. Ele disse, olha, contra esse povo aí só tem uma estratégia. Faça-os se desviar da palavra de Deus. Faça com que eles se desviem aí das orientações de Deus. Ele instruiu Balaque a como levar o povo de Deus à prostituição e à idolatria. Ele aconselhou que os homens, né, fossem aí tentados a se casarem com mulheres pagãs. E ele conseguiu o intento. Os nicolaítas lá que o texto fala, eram aqueles que diziam aí que corpo e alma não se comunicam, então você pode fazer o que você quiser com seu corpo. Era um convite ao libertinismo, à prostituição. Haviam pessoas assim lá, que estavam aí se corrompendo com aquela sociedade. Pessoas que estavam aí se misturando. Estavam aí se prostituindo. Não estavam fiéis à verdade. Não estavam fiéis à palavra do Senhor. Eles cumpriam certos deveres espirituais, mas diziam que era necessário abrir exceções, era necessário se alinhar com o momento. Não tem para que esse rigor todo. Você pode aí prestar o culto ao imperador, Deus sabe do seu coração. Nós precisamos aí nos dar bem com a sociedade, então vamos praticar também as coisas que essa sociedade está praticando. Se não fizermos assim, vamos acabar apontados, deixados de lado, os excluídos. Em Pérgamo, eles estavam pegando aí doutrinas heréticas e misturando aí com a do Senhor. Mas
a verdade não estava à venda. A verdade não podia passar a ser meia verdade para agradar uns e outros. Nós precisamos permanecer na verdade. O nosso compromisso não é em agradar os homens, mas o nosso compromisso é agradar ao Senhor, servi-lo. E aí, servindo ao Senhor, você serve aos homens, mas não compromete a verdade da palavra de Deus para ficar bem na fita. Senhor, então aconselha aquela igreja. O Senhor aconselha que aquela igreja se arrependa. Havia um convite aqui, um conselho para que aquela igreja se arrependesse. O Senhor viria sem demora. Vocês precisam retirar aí o que está errado. Vocês não podem estar aí sendo tolerantes com o erro. Senão ele iria combater com a espada que sai aí da sua boca. Com a espada que sai da sua boca. Era necessário urgentemente se voltar, tomar uma atitude, arrependimento. Era uma igreja que foi chamada ao arrependimento. E aí, não pense que esse chamado era somente para aqueles que estavam cometendo aí os erros, era um chamado para toda a igreja. Porque a igreja não poderia ser conivente com o que estava acontecendo. A igreja toda, embora muitos não se dobrassem a essas práticas, eles eram coniventes com aqueles que estavam ali fazendo assim, então era negligência. E a igreja do Senhor precisa ser uma igreja pura. Uma igreja que vive a verdade, que segue a verdade. O verso 16 vai dizer: contra eles pelejarei. Contra eles pelejarei. Era esse o aviso que o Senhor faria caso eles não se arrependessem. Era necessário o arrependimento. E aí o Senhor faz uma promessa gloriosa para eles. Tá? O Senhor faz uma promessa gloriosa para eles. Olha, aquele que vencer, ao vencedor, eu vou dar para comer do maná escondido. Se lembram do deserto? Lá no Antigo Testamento? O povo de Deus, quando passou aqueles anos caminhando pelo deserto, o Senhor mandou alimento, maná. Quando eles entraram na terra prometida, o maná cessou. Mas havia guardado, né? Maná. Primeiro eles guardaram, né, nesse pote que ficava lá na arca, depois isso foi levado para o templo. E é uma tradição que diz que quando o templo foi destruído, aquele pote foi escondido lá no Monte Sinai. Que quando o Messias retornasse, né, viesse, ele acharia, né, tiraria do lugar que foi escondido.
Vocês não precisam se misturar com isso. Há um alimento para vocês preparado. Deus vai conceder aí o maná escondido. O Senhor vai dar algo que não é compreensível e nem se encontra à venda neste mundo. O Senhor diz para eles: olha, eu cuidei do povo, não foi? O maná ficou lá guardado como esse memorial. Sustentei o povo e sustentarei vocês hoje e sempre. O Senhor diz para eles: olha, eu vou dar a vocês uma pedra branca. Vocês vão ter aí essa pedra. Às vezes, para você participar de um banquete, você recebia essa pedra como um convite para entrar. Ou quando uma sentença era proferida, se a pessoa fosse considerada, né, inocente, se fosse absolvida, né, os vereditos eram dados em pedrinhas brancas, assim. O Senhor está dizendo que vai dar aí a eles uma pedra, a prova de que vocês foram absolvidos. Vocês vão receber uma pedra, a prova que vocês podem participar de um banquete. Vocês vão receber uma pedra. Olha, vocês eram escravos do pecado, mas eu libertei. A pedra confere isso. Vocês são vencedores. Está aqui a pedra que comprova que vocês venceram. Ao vencedor, eu vou fazer isso. Vocês precisam se arrepender. E precisam se arrepender porque eu virei em breve. Eu virei em breve. Olha para a igreja de Pérgamo, mas olha para a sua vida também. Será que nós estamos aí dispostos a entregar a nossa vida pelo Senhor? Mas será que nós não estamos aí nesse contexto que vivemos, tolerando, negligenciando ou mesmo comprometendo a verdade de Cristo? O Senhor vem buscar uma igreja pura. O Senhor vem buscar uma igreja pura para estar com Ele. Então não podemos nos contaminar com os pecados e muito menos tolerar o pecado. A igreja, ela deve amar o pecador, mas ela não deve tolerar. Ela deve apontar o que está errado e apontar o que o Senhor deseja que seja feito. O Senhor quer que a sua igreja conduza o pecador ao arrependimento, mas como ela vai fazer isso se ela não se arrepender dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados? Quando eu olho para a carta, a igreja de Pérgamo, eu percebo que o Senhor faz um convite àquela igreja, como faz a mim e a você, a vivermos compromissados com a verdade e com a santidade.
eu percebo que o Senhor nos convida a olharmos para nós mesmos e percebermos se não estamos de alguma forma errando, falhando. E se estivermos, é um convite ao arrependimento. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Faça de você alguém compromissado com a verdade e a santidade. A santidade convém a todos aqueles que servem ao Senhor. Grande abraço, Deus abençoe você e até a próxima.